Olá, meu nome é Leonardo Vellen, eu sou médico neurocirurgião e hoje vou responder para vocês as perguntas mais feitas no Google sobre a neurocirurgia ou sobre as doenças que a neurocirurgia trata. Cirurgia no cérebro. Como é feita? Bom, enfim, eu brinco, né? Eu falo para os pacientes assim, às vezes o paciente pergunta assim, doutor, quanto tempo vai demorar a tua cirurgia? Eu falo assim, olha, todo o preparativo ali já demora umas 2 horas pelo menos. Como é que é feita a cirurgia no cérebro? Na realidade, a cirurgia não começa ali na cirurgia, começa com todo o preparativo que é no pré-operatório e assim por diante. Mas no momento que o paciente chega na sala de cirurgia e ele é anestesiado, tá? E não é só vou lá anestesiar, pronto, acabou. Não, esse paciente ele é obtido um acesso venoso central, esse paciente consegue-se uma linha arterial para medir pressão arterial de maneira invasiva, ele é sondado, ou seja, ele é preparado para uma cirurgia de grande porte. O que acontece? Depois de tudo isso feito, a gente coloca o paciente na posição do nosso alvo cirúrgico. A gente fixa o paciente num fixador próprio, a gente chama de fixador de Mansfield, e esse paciente a gente planeja, antes de começar a cirurgia, todos os próximos passos. Né? Eu faço aquela analogia do piloto de avião, né? O avião só levanta voo na hora que o piloto já checou tudo. Se não tiver tudo checado, não adianta começar a cirurgia. Então todo esse processo às vezes demora 1, 2 horas, até você, por exemplo, vai fazer uma cirurgia que tem uma lesão no lobo temporal, por exemplo. Então eu vou planejar a melhor posição para eu acessar essa lesão, eu vou planejar a inclinação que a cabeça vai ficar, eu tenho que ver se as outras partes do corpo vão estar bem acomodadas, se o braço não vai ficar torto, não vai ficar puxado e assim por diante, para o paciente não acordar com dor, eventualmente. Então o que acontece? A gente planeja isso tudo, depois do paciente fixado a gente raspa o cabelo bem pouco no local onde vai ser feita a incisão e dali em diante a gente começa todo o processo de asepsia, antisepsia e entra para a cirurgia propriamente dita. Né? Por exemplo, você vai fazer uma incisão na pele, você vai abrir, você vai serrar esse osso naquele teu alvo específico, você vai guardar esse osso, né? Você vai lá executar a tua cirurgia dentro daquela região pré-determinada e depois você começa todo o processo de fechamento. Né? Ou seja, o avião decola, o avião voa e depois o avião aterriza. Ou seja, a neurocirurgia é a mesma coisa. Você começa, tem um meio e depois tem isso aqui. Essa é a pergunta bem interessante, né? Cirurgia no cérebro, a pessoa fica acordada? Você pode fazer cirurgia com o paciente acordado e cirurgia com o paciente dormindo. Tá? Qual que é a grande necessidade de você fazer cirurgia com o paciente acordado? Quando você precisa monitorizar o quê? A área da fala. Quando você precisa ver se aquela região que você está operando vai gerar algum tipo de dano no paciente, na fala, eu não consigo monitorizar a fala com o paciente anestesiado. Então eu preciso fazer com ele acordado. Mas não é assim acordado como nós estamos acordados aqui conversando. Ele está levemente sedado, no momento do acesso cirúrgico ele é um pouquinho sedado um pouquinho mais profundamente para ter um pouco de conforto. E na hora que a gente está mexendo na parte principal da área da fala, no caso, ou que a gente acha que é a área da fala, de acordo com aquela doença que o paciente está sendo operado, a gente vai conversando e fica um neurofisiologista na sala fazendo perguntas específicas para o paciente. Ele mostra plaquinhas, que nem estou mostrando para vocês, ele mostra uma plaquinha, eventualmente com um elefante, e o paciente responde, o que é isso? Ah, um elefante. Se ele responder que é um papagaio, alguma coisa está acontecendo com a minha cirurgia lá em cima. Tá? Então, isso é como a gente faz. Mas a cirurgia com o paciente acordado, ela é uma exceção, tá? Ele não é uma rotina. Porque é muito mais confortável, tanto para o paciente quanto para o médico, o paciente está dormindo, descansando, anestesiado, né? Bem tranquilinho nesse aspecto. Mas, na necessidade, tem como a gente fazer cirurgia com o paciente acordado, sim, sem dúvida. Cirurgia no cérebro é perigosa? Bom, tudo depende. Depende da localização, depende do tamanho, depende da extensão. O que eu posso falar é o seguinte, hoje em dia a medicina evoluiu muito, né? A anestesia evoluiu muito. Os equipamentos de neurocirurgia evoluíram muito. E o nosso conhecimento microneuroanatômico evoluiu muito também. Então, você falar que o paciente vai morrer na cirurgia, a chance é raríssima, 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 raríssima. Tá? O paciente morrer no pós-operatório depende da doença dele. Né? Se a doença dele for grave, isso é um risco que vai existir, mas não é por causa da cirurgia no cérebro, e sim por causa da doença que ele tem. Tá? Mas, de um modo geral, é muito seguro. É muito seguro. Tá?
a mortalidade de uma craniotomia em 30 dias, né, se você for englobar todas as craniotomias para as mais diversas patologias, uma média é de menos de 0,2%. Ou seja, é uma chance bem baixa. A neurocirurgia é indicada nos casos de HSA. Bom, primeiro tem que falar o que é HSA. HSA é hemorragia subaracnoide. Tá? A hemorragia subaracnoide é uma situação em que, na grande maioria das vezes, quando não é por uma situação de trauma, é por uma situação de ruptura neurismática. Isso eu estou falando na grande maioria dos casos. Tá? A neurocirurgia é indicada nos casos de HSA? Sim, com certeza uma intervenção neurocirúrgica pode ser necessária nos pacientes com hemorragia subaracnoide. A grande questão é a seguinte: temos que avaliar se a causa dessa hemorragia subaracnoide é um aneurisma e se esse aneurisma vai ser tratado por via endovascular, que pode ser feito ou por um neurocirurgião ou por um neuroradiologista intervencionista, ou se vai ser feito por clipagem aberta, que seria uma microcirurgia, que a gente faz uma pequena incisão no crânio, abre uma pequena janela, vai até o aneurisma e bota um clipe nesse aneurisma para tirar ele da circulação. Vamos lá, outra pergunta. A neurocirurgia é indicada quando? Bom, a neurocirurgia, primeiro a gente tem que falar o que é a neurocirurgia, né? A neurocirurgia é a especialidade médica que trata das patologias cirúrgicas do crânio, da coluna vertebral, nervos periféricos, dor e alguns casos de surdo de movimento. Bom, quando que a neurocirurgia é indicada? Nas mais variadas situações, sejam situações de trauma, situações de AVCs hemorrágicos, situações de aneurismas intracranianos, situações de patologias tumorais intracranianas, doenças da coluna, tumores da coluna, hérnias de disco, hidrocefalias, malformações congênitas, tratamento da dor, alguns procedimentos para tratar a dor, sem dúvida. Enfim, é muito ampla, né? A neurocirurgia é uma especialidade muito ampla que abrange uma ampla gama de doenças neurocirúrgicas, no caso, e que são de fundamental necessidade, né, e tratamento pelos especialistas em neurocirurgia. A neurocirurgia é uma ciência nova? Não, a neurocirurgia não é uma ciência tão nova. A gente já tem, se for pegar lá nos períodos do homem pré-histórico, a gente já tem crânios com trepanações. Tá? Mas lógico que o desenvolvimento da neurocirurgia, como ela é reconhecida hoje, aconteceu sem dúvida no último século. Tá? E lógico que à medida que não só a neurocirurgia, como tudo evoluiu muito rápido no último século, mas desde os tempos pré-históricos a gente já tem crânios com trepanações, ou seja, 1000, 2000, 3000 anos atrás, até mais, a gente já via que faziam intervenções neurocirúrgicas. Lógico que o desfecho era bem diferente do que é hoje, atualmente, né? Que eu posso dizer que é uma especialidade extremamente segura. A outra pergunta do Google é: a neurocirurgia é o quê? Bom, cirurgia neurológica. Né? Então, tudo que está relacionado a crânio, cérebro, medula, nervos espinhais, tem relação, e nervos periféricos, tem relação com a neurocirurgia. Ou seja, a gente pode tratar eventualmente uma compressão do túnel do carpo que comprime o nervo mediano, você trata uma hérnia de disco que comprime uma raiz nervosa, você trata uma patologia intracraniana, você trata um acúmulo de líquido intracraniano e assim por diante. Continuando as nossas perguntas no Google, as mais perguntadas. Como o médico trata a hérnia de disco? Enfim, a gente pode tratar a nossa hérnia de disco por duas especialidades, ou por neurocirurgiões, ou por cirurgiões ortopedistas, por ortopedistas que fizeram formação em coluna. Ou seja, a neurocirurgia, ela já, dentro da formação neurocirúrgica, ela já engloba a formação de coluna, né? E os colegas da ortopedia que desejam seguir na área da coluna vertebral, eles fazem uma outra subespecialização de cirurgia da coluna vertebral. Tá? Então, essas são as duas especialidades que estão habilitadas técnica, ética e juridicamente para operar hérnia de disco, quando for indicação cirúrgica. Essa pergunta eu não imaginava que era uma das mais feitas no Google. Enfim, a hérnia de disco pode ser considerada um tipo de tendinite? Não. Tá?
A hérnia de disco é uma compressão da raiz nervosa que gera dor no trajeto daquela raiz, ou seja, é um pedacinho do fragmento do disco que comprime a raiz, que nem eu vou mostrar aqui para vocês. Quando um fragmento da hérnia vem e comprime a raiz, tem aquela dor excruciante que corre para a perna. Muitas vezes o paciente ele confunde, ele acha que é uma dor de origem muscular e não é. Na realidade é uma dor de origem nervosa, de nervos. E geralmente essa dor ela queima, ela dá choque, o paciente não consegue definir. Ele fala assim, doutor, parece que eu estou levando uma facada, uma agulhada que corre para a perna. Isso é a dor da hérnia de disco. A dor da tendinite, o que é tendinite? O tendão é o que liga o músculo ao osso. A dor da tendinite ela tem características diferentes, ela é uma dor um pouco mais constante, fala assim como se fosse uma dor surda, uma dor que você sente mesmo que você toca e dói, ou seja, é uma dor que depende do movimento. A hérnia de disco não, às vezes você está deitado, está sentado, do jeito que for, você vai estar com dor na perna, eventualmente agudizada ou não. Já a dor da tendinite é diferente, é aquela dor da pancada, né? Então aquela dor que você toma aquela pancada no braço, aquela pancada na perna e você fica aquela dor constante, mal definida. Isso seria uma dor da tendinite e que depende do movimento muitas vezes. Hérnia de disco é perigosa? Lá vou com as minhas respostas, né? Tudo depende, né? Depende. Se for uma hérnia grande, extrusa, que comprima várias estruturas neurais, realmente pode ser perigosa, gerar alteração esfincteriana, né? Alterações de fazer xixi, cocô. São alterações eventualmente que geram déficit de força na perna. Nesses casos, que são a exceção também, ainda bem, elas podem ser perigosas. A nossa sorte, ou melhor, a sorte dos pacientes, né, para ser mais exato, é que 99,9% das hérnias elas são de evolução benigna, ou seja, não precisa mexer. A evolução natural da doença é boa, é benigna, vai melhorar com o tempo. Tá? Agora, existem situações em que isso não melhora e você precisa intervir. Por isso que precisa consultar com um especialista, né, ou um neurocirurgião, ou um cirurgião ortopédico, ortopedista que faça a coluna, para quê? Para definir se aquilo precisa ou não ser operado. Essas foram as dúvidas mais frequentes das pessoas no Google no que se refere à neurocirurgia e cirurgia da coluna vertebral. Se você espero poder ter ajudado, agora se tiver alguma dúvida a mais, vocês podem mandar no Instagram, no Facebook ou qualquer outro meio para que a gente possa esclarecer mais as dúvidas de vocês.